Olá, tudo bem? Aqui é o Cassiano e vou mostrar como funciona o check-up de diabetes, que é esse novo serviço que a gente padronizou na Clinicar, que tem por objetivo avaliar os fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes ou de complicações causadas pela doença, pelos níveis elevados de glicemia, visando a elaboração de medidas preventivas. Como funciona aqui a nossa jornada, né? A gente vai ver um pouquinho sobre diabetes mellitus, uma revisão rápida, falar sobre a ficha técnica do check-up de diabetes e depois a gente passa o protocolo de atendimento, como é que você vai fazer o passo a passo com o seu paciente aí na farmácia ou no seu consultório. Começando pelo diabetes, a gente sabe por definição, né, que o diabetes é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, quer dizer, glicemia elevada de forma persistente ao longo do tempo. Pode ser causado em decorrência de deficiência na produção de insulina, que é mais comum aí no tipo 1, né, diabetes tipo 1, ou por deficiência na ação da insulina, geralmente relacionado à resistência periférica à insulina. E há situações em que você tem ambos os mecanismos acontecendo, principalmente em pacientes com doença mais grave, evolução mais longa, né? Existem alguns tipos de diabetes, né, por classificação da Sociedade Brasileira de Diabetes e de outras entidades internacionais. O diabetes gestacional é aquele tipo de diabetes que ocorre durante a gravidez, geralmente relacionado às alterações da gravidez. Existe o diabetes tipo 1, que é causado por essa deficiência na produção de insulina pelas células beta, pode ser tanto relacionado a uma causa autoimune ou a uma causa idiopática, quer dizer, desconhecida. O diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum, representa em torno de 90% dos casos, está relacionado a uma perda progressiva de secreção da insulina, combinada com resistência, e geralmente associado à síndrome metabólica, quando esse paciente, além de hiperglicemia, também apresenta obesidade, hipertensão, dislipidemia, entre outras comorbidades. E existe uma série de outros tipos de diabetes, né, que são mais raros, representam aí em torno de apenas 1% dos casos, que podem estar ligados a doenças secundárias, a infecções, a uso de medicamentos ou algum tipo de problema, alteração genética, né, algum distúrbio genético. Passando um pouquinho pelas causas do diabetes tipo 2, isso está diretamente relacionado aos parâmetros que a gente vai avaliar nesse check-up, para avaliar risco desse paciente. Uma das causas tem a ver com história familiar. A idade também é um fator de risco, quanto mais idoso, né, quanto mais velho, maior o risco, principalmente a partir dos 40 anos. Hipertensão e dislipidemia são duas comorbidades que estão especialmente relacionadas ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, no caso das dislipidemias, especialmente a hipertrigliceridemia. A obesidade, que sem dúvida deve ser o fator mais importante, porque é o mais comum também, não só a obesidade, mas o sobrepeso, e geralmente associado ao sedentarismo, então isso é uma causa muito importante. E por fim o tabagismo, que não é uma causa assim tão lembrada, mas que também pode estar relacionado ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. Indo agora para a segunda parte, entrando na ficha técnica do check-up de diabetes, como é que isso funciona, né? Esse check-up ele é indicado para adultos com ou sem diabetes mellitus, que desejam avaliar sua glicemia, controle glicêmico e riscos associados ao diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2. Então não é um check-up só para quem tem diabetes, é um check-up também para quem não tem, mas quer avaliar o risco futuro de ter, né? E ele não é recomendado nesse caso para menores de 18 anos, crianças e adolescentes não foram pensadas aqui para esse protocolo. Gestantes também têm valores de referência diferentes, avaliações diferentes para o diabetes gestacional, também não foram incluídas aqui nesse protocolo. E os idosos com idade igual ou superior a 70 anos, a gente não recomenda que seja feito o check-up apenas. É importante a avaliação médica, porque também os parâmetros e a significância clínica dos resultados muda completamente a partir dessa idade. Qual a importância de se fazer um check-up, né? A glicemia elevada é o terceiro fator em importância, tanto para a causa de perda de qualidade de vida, como para mortalidade prematura. A glicemia elevada é um veneno, né? Complicações microvasculares decorrentes dessa hiperglicemia, nefropatia, retinopatia, neuropatia, elas ocorrem em pessoas que têm diabetes mal controlado ou que não estão tratando adequadamente e resultam em grande aumento dos gastos de saúde. Então, glicemia elevada está diretamente relacionada a complicações microvasculares que são muito graves.
E o estágio inicial da doença, e mesmo pacientes que têm a doença há muitos anos e não estão bem controlados, a maioria deles é assintomático. Então, se você não faz um check-up, não faz exames, pode-se passar anos sem que essa pessoa saiba que ela está com diabetes descontrolado ou que ela tem hiperglicemia. E quais são os benefícios ao paciente de se fazer um check-up, né? Tem o lado do rastreamento, portanto, pessoas que não têm diagnóstico médico de diabetes podem descobrir num check-up desse que estão com a glicemia alterada ou que têm fatores de risco. Isso permite encaminhamento médico e permite diagnóstico precoce. Quanto mais cedo se descobre o problema, tratamento precoce, a gente tem mais chances de controlar melhor essa evolução, né? E o outro lado é a avaliação do tratamento. Pessoas que já têm diabetes, que fazem uso de medicação, medidas não farmacológicas. Esse check-up é muito bom para poder avaliar o controle glicêmico, a efetividade e segurança da medicação, e aí para você poder ajudar esse paciente a controlar melhor a doença e reduzir a progressão dessa doença. Quais são os parâmetros que a gente selecionou nesse protocolo para você fazer no check-up com o paciente, né? Primeiro, obviamente, o teste rápido de glicemia e o teste rápido de hemoglobina glicada. Isso aqui é muito importante. Fazer a glicemia é muito comum, mas se você somar o teste rápido de hemoglobina glicada, você muda completamente a significância clínica desse resultado. Então, no nosso check-up diabetes, a gente recomenda fazer ambos, glicemia capilar e hemoglobina glicada também por tecnologia point of care. A avaliação antropométrica é outro parâmetro, a gente já vai aprofundar as medidas antropométricas de cintura, quadril, peso, altura. E aí você vai completar esse check-up com uma anamnese. Existe uma anamnese específica se o paciente já tem diabetes, que é uma anamnese mais voltada para os cuidados da doença. E se o paciente não tem diabetes, você vai fazer um outro tipo de anamnese, um questionário estruturado chamado FIND-RISC, que vai te ajudar a avaliar o risco futuro da doença. Então, como é que funciona a anamnese do diabético? Quais são as perguntas que a gente recomenda que você faça durante a anamnese e você vai ter essa anamnese estruturada dentro do software, né? Qual foi a última vez que o paciente fez exame de hemoglobina glicada? Isso é muito importante. E se ele lembra se aquele resultado estava normal ou não, de repente o paciente até consegue trazer para a consulta de check-up esse resultado antigo, para você poder ter uma referência do antes e do agora, né? Se esse paciente já fez exames de olhos, né? Com oftalmologista, é um exame preventivo recomendado pelo menos uma vez por ano para diabéticos. Exames dos pés para ver neuropatia periférica, também é um exame de rotina, pelo menos uma vez por ano fazer. Como está o ganho de peso ou perda de peso, ver o histórico desse paciente nessa parte. E como essa pessoa cuida da alimentação, se ela faz alguma dieta, se ela cuida de restrições relacionadas a açúcar, a gordura, enfim, se ela usa adoçante, aí você vai conversar um pouco com ela sobre como é a alimentação dela. Depois, investigar se ela tem sentido idas ao banheiro com mais frequência, para você ver aqui, de repente, indícios de mau controle glicêmico que podem estar na história desse paciente. E, por fim, falar um pouco dos medicamentos, que é super importante, pegar os medicamentos que o paciente toma e conversar sobre queixas, dificuldades que ele pode estar tendo em relação àquele tratamento. Já se o paciente não for diabético, não vai fazer sentido fazer aquela anamnese mais voltada para a doença, obviamente. Aí você vai aplicar o FIND-RISC, que é um questionário estruturado que vai avaliar o risco futuro. Esse questionário ele tem 8 pontos, né? E ele vai considerar a idade, que já está lá no cadastro do paciente, o IMC, né, índice de massa corporal, que você vai fazer como parte da avaliação física, circunferência abdominal, que também é parte da avaliação física, e aí algumas perguntinhas sobre pratica exercícios físicos pelo menos 30 minutos ao dia, com que frequência come verduras ou frutas, toma medicamento para hipertensão, já teve glicemia elevada no passado, algum dos familiares tem diabetes tipo 1 ou tipo 2? Com essas perguntas, o questionário padronizado no software calcula um score de risco que vai mostrar as chances de ter diabetes no futuro e você vai usar essa anamnese e esse FIND-RISC para complementar o seu check-up juntamente com a avaliação dos parâmetros, né? Chegando ao ponto 3 do protocolo de atendimento, primeiro, obviamente, ver se o paciente tem indicação para o check-up. A gente já passou por essas indicações e essas situações em que o check-up não é recomendado, digamos assim. Se o paciente não tem indicação para o check-up, desaconselha esse check-up. Você pode indicar um outro tipo de serviço farmacêutico, um outro tipo de check-up que faça sentido para o perfil do paciente. E se o paciente tem a indicação para o check-up, por onde você começa? A gente sugere que você comece fazendo a glicemia e a hemoglobina glicada,
que são esses parâmetros de Point of Care Testing. Na sequência, você vai fazer exame físico, a gente recomenda avaliação antropométrica, e aí você vai seguir o procedimento padronizado no software, né? Essa avaliação inclui peso, altura, IMC, medida da cintura abdominal e medida do quadril. E aí o software, a partir desses parâmetros, ele calcula, né, índice de relação cintura-quadril, índice de adiposidade, cálculo do peso ideal e excesso de peso. E com essas duas avaliações, que são bem rápidas de fazer, você já vai ter uma série de parâmetros, né, muito relevantes para o check-up. Na sequência, você vai aplicar a anamnese. Então, depois que você fez o exame físico, aplica a anamnese, e aí você vai aplicar a anamnese de acordo com o perfil do paciente. Se é o perfil do paciente que já tem diabetes, você vai fazer a anamnese estruturada. Se não tem diabetes, você vai fazer o fim de risco. Na sequência, você vai registrar as doenças e medicamentos em uso desse paciente. Muito importante registrar isso no software. A avaliação e interpretação dos resultados na sequência. E aí é bom porque o software já faz essa interpretação para você, já dá as orientações sugeridas. Isso tudo vai aparecer dentro dos impressos, né? E aí você vai orientar esse paciente. Com base nos resultados do check-up, você vai poder dizer para ele o que ele tem que cuidar, quais são os pontos de maior atenção, se tem alguma coisa crítica ali nos resultados, que tipo de orientação não farmacológica faz sentido para ele, encaminhar esse paciente ao médico, principalmente se ele tiver com parâmetros alterados, para que esse paciente possa revisar a medicação dele, o tratamento dele com o médico e voltar para você num retorno para vocês poderem, por exemplo, fazer um acompanhamento. Então, o check-up ele é uma consulta pontual que dá um resultado para o paciente e o paciente vai embora. O que não quer dizer que você nunca mais pode ver esse paciente. Obviamente, você pode marcar retorno, deve, né, marcar retorno, porque esse cliente pode ser um cliente recorrente da sua farmácia, que compra os medicamentos ali, e você vai poder transformar esse check-up como um ponto de início, né, para um acompanhamento mais longo desse paciente. Para você poder ver mais detalhes, existe um procedimento operacional padrão que a gente construiu, chamado check-ups de saúde, e dentro dele tem o protocolo clínico de check-up de diabetes, para você poder tirar todas as dúvidas. Para maiores informações, procedimentos operacionais de cada procedimento, né, que compõe o check-up, artigos de ajuda também, e na plataforma do Clinical University você tem cursos de educação à distância, como você já sabe, os mais variados possíveis, que vão te ajudar também a se desenvolver nessa área. Aqui estão as referências, espero que você tenha gostado, espero que você possa levar o check-up estruturado aí para a sua farmácia, possa atender muitos pacientes e que ele ajude a sua farmácia a prosperar cada vez mais. É isso aí.